O padrasto arrastou a filha pelos cabelos. Os motociclistas do outro lado da rua viram e levantaram-se em uníssono. O grito dela não parecia humano. Rasgou a rua como algo a partir-se. Agudo, cru, desesperado, mesmo antes de o padrasto a puxar pelos cabelos com tanta força que os pés dela se levantaram da varanda. Ela caiu no betão, arranhando as palmas das mãos. E ele nem sequer parou. Ele simplesmente a arrastou novamente. Os nós dos dedos brancos em torno do cabelo dela, a mandíbula cerrada com um tipo de fúria que não tem nada a ver com raiva e tudo a ver com poder. "Volte para dentro!" gritou ele. Os joelhos nus dela arranharam o cascalho. Ela agarrou o chão, tentando enganchar os dedos em alguma coisa, qualquer coisa. O cabelo dela esticou-se sob o poste. Os fios rasgaram-se. Ela ofegou, sufocou, tentou gritar novamente. E foi então que a porta do clube do outro lado da rua se abriu com um estrondo. Botas bateram no pavimento. Motores pararam de funcionar. Vozes baixas, agudas, unificadas, cortaram a noite como aço. O padrasto congelou por meio segundo. Apenas meio segundo. A menina contorceu-se o suficiente para vê-los. Silhuetas emolduradas pelo sol poente. Couro encharcado com a última luz alaranjada do dia. Uma parede de homens movendo-se com um propósito firme que parecia mais pesado do que sirenes. O aperto do padrasto se intensificou, o medo brilhando em seu rosto antes que o orgulho o enterrasse. "Voltem para dentro!" gritou ele do outro lado da rua. "Esta é a minha casa." Mas os homens não pararam. Eles atravessaram a rua em uma única onda. Sem gritos, sem bravatas, sem teatralidade, apenas intenção. Apenas o tipo de silêncio que faz homens adultos reconsiderarem a violência. O líder caminhava à frente alto, envelhecido, ombros tensos, como se tivesse acabado de acordar uma parte antiga de si mesmo que passou anos tentando enterrar. Os seus olhos fixaram-se na menina, depois no punho em seu cabelo, depois novamente na menina. Ele não procurou uma arma, não levantou a voz, apenas deu um passo à frente, atravessando o espaço como se tivesse nascido para caminhar na escuridão. A rapariga sussurrou entre lágrimas. Por favor, por favor." O padrasto puxou-a para mais perto, colocando-a atrás da sua perna como se fosse uma refém. "Vocês não sabem o que está a acontecer aqui", disse ele com a voz a falhar. O líder parou a 1 metro dele. "Sabemos o suficiente", disse ele. Não havia ameaça no seu tom, nenhuma exigência, apenas a verdade. Uma verdade pesada e inabalável que parecia que o próprio chão estava a tremer. O padrasto tentou rir, mas saiu um som fraco. "Ela é minha filha", disse o líder sem pestanejar. "Não", disse ele. "Ela é uma criança." Algo na expressão do homem se quebrou, como se ele tivesse percebido tarde demais que essa não era uma luta que ele tinha palavras para vencer. Ele arrastou a menina de volta para a porta, mas sua mão escorregou quando ela gritou novamente, alto e agudo, com a dor rasgando seu peito. O som atingiu o clube como um gatilho. 3 homens deram um passo à frente ao mesmo tempo. Ridge à esquerda, com olhos frios e mandíbula travada. Wheeler à direita, mãos fechadas em punhos, Jonas atrás deles, preparando-se para o caso de o homem tentar alguma coisa estúpida. "Solta-a", disse Ridge. "Ela não vai a lado nenhum contigo", cuspiu o padrasto. Wheeler inclinou a cabeça. "Tens a certeza disso?" O homem estendeu a mão para o pulso da menina, mas ela recuou instintivamente em direção ao motociclista, atraída pelas únicas pessoas que não a estavam a magoar. Em vez disso, ele agarrou-lhe a camisa, puxando-a de volta para si. E foi então que o líder finalmente se moveu. Rápido, silencioso. A sua mão agarrou o pulso do padrasto, parando o movimento abruptamente. A rapariga suspirou quando a pressão no seu couro cabeludo diminuiu, a sua cabeça caindo para a frente. O seu padrasto rosnou. "Solte-me." "Você primeiro", disse o líder. E por um instante, apenas um, o mundo prendeu a respiração. O homem tentou libertar o braço. Não conseguiu. O aperto do líder se intensificou, controlado, calculado. Uma linha silenciosa foi traçada naquele espaço vazio entre eles, e até o ar parecia mais pesado por causa disso. "Não toque nela novamente", disse ele, sem levantar a voz, sem raiva, apenas com determinação. Os olhos do padrasto passaram rapidamente do líder para Ridge, Wheeler e Jonas. Depois, voltaram para o outro lado da rua,
onde vários outros membros haviam saído. Não havia armas em punho. Eles não precisavam de nenhuma. Ele engoliu em seco, com o queixo a tremer. Isto não é da tua conta. Mas o líder abanou a cabeça uma vez. Tornou-se da nossa conta no momento em que ela gritou. A rapariga olhou para cima, com as bochechas molhadas, a respiração trêmula, o cabelo emaranhado no punho dele, a dor a espalhar-se pelo couro cabeludo, e sussurrou: ajuda-me. O padrasto congelou. Os motociclistas não. O líder lentamente soltou os dedos do homem do cabelo da menina. 1, 2, 3. Até que o cabelo dela caiu livremente, e ela tropeçou para trás nos braços de Riddich. O padrasto tentou se lançar atrás dela, mas Wheeler se colocou na frente dele como uma parede. A voz do líder era baixa, firme, definitiva. Volte para dentro agora. Pela primeira vez o padrasto hesitou, não porque os respeitasse, não porque se sentisse culpado, mas porque algo nos olhos deles lhe dizia: não teste este caminho. Ele recuou em direção à casa com as mãos a tremer e a respirar com dificuldade. Estão a cometer um erro, cuspiu ele. O líder não desviou o olhar dele. Não, disse ele. Você cometeu. A porta bateu, o silêncio caiu. A rapariga tremia nos braços de Riddich, incapaz de se manter em pé sozinha. O líder ajoelhou-se à sua frente. Estás ferida? Perguntou ele baixinho. Ela acenou com a cabeça. Consegues andar? Ela abanou a cabeça. Queres entrar conosco? Ela olhou para ele por um longo segundo, como se tentasse compreender o que era a segurança, e então sussurrou. Sim, ele levantou-a gentilmente, com cuidado, como se ela fosse algo frágil que o mundo já tivesse deixado cair muitas vezes. Ele virou-se para a porta do clube, e é aí que a parte termina. Antes de continuarmos, diga-me nos comentários de onde está a assistir. A porta do clube fechou-se atrás deles com um baque suave, abafando o mundo lá fora. A varanda, o homem a andar de um lado para o outro atrás das persianas, a rua que tinha assistido a tudo. Lá dentro, uma luz amarela quente banhou o rosto machucado da menina, transformando a poeira no ar em partículas flutuantes e leves. Ela ficou tensa com o brilho, curvando-se instintivamente sobre si mesma, tentando tornar o seu corpo menor. Reed afrouxou o seu aperto, mas não a soltou completamente, dando-lhe espaço para se afastar, se quisesse. Ela não quis. O líder Hale colocou-a no sofá de couro gasto perto da parede do fundo. As pás de um ventilador zumbiam baixinho acima das suas cabeças, espalhando ar quente pela sala. Doc, já a arregaçar as mangas, aproximou-se com a calma lenta e cuidadosa de um homem que conhece o custo do pânico. Qual é o teu nome, querida? Perguntou Doc. Ela hesitou, os olhos voltados para a janela, como se o padrasto pudesse entrar a qualquer momento. Hale agachou-se ao lado dela, com voz firme. Estás segura aqui. Ninguém vai entrar. Nem ele, nem ninguém. A menina engoliu em seco com a garganta apertada. Lena. Doc acenou gentilmente com a cabeça. Ok, Lena, vou verificar a tua cabeça. Tudo bem, diz-me se alguma coisa doer. Ela não respondeu, mas não se afastou quando ele tocou o seu couro cabeludo, a ternura em seu estremecimento, confirmando mais do que qualquer palavra poderia. Wheeler andava de um lado para o outro perto do balcão do bar, esfregando a mão sobre o queixo. Viste como ele a agarrou? Um homem assim não faz isso uma vez só. Reed lançou-lhe um olhar severo, mais silencioso, mas mais sombrio. Um homem assim não para até que alguém o obrigue. Jonas encostou-se à jukebox, de braços cruzados, os olhos a alternarem entre Lena e a porta. Ele não está sozinho, murmurou Jonas. Viste a carrinha estacionada na entrada da garagem dele? Aquele autocolante no para-choques é a equipa do Nero. Hale virou a cabeça. Lenta, controlada, perigosa. Tem a certeza? Absoluta. Jonas disse que era o autocolante com a cauda de cobra. Já ouvi 2 vezes este mês. Eles estão a fazer cobranças no norte. Se ele tem a marca deles, está a pagar a alguém ou alguém está a pagar-lhe. Reed acrescentou. Pode não ser nada. Pode ser tudo. A voz da Doc cortou a tensão. Ela já foi arrastada antes. Todos pararam. A sala ficou em silêncio ao redor das palavras da Doc. As cicatrizes antigas sob a linha do cabelo. Não são recentes, não são acidentes. Lena prendeu a respiração. Ela puxou os joelhos para o peito, abraçando-os, os olhos fixos no chão.
Hale ajoelhou-se novamente, desta vez mais devagar, mais silenciosamente. Lena, disse ele, podes olhar para mim? Ela levantou a cabeça apenas até a metade. Tens fome? Perguntou ele. O estômago dela respondeu com um pequeno grunhido involuntário. Ela enrijeceu, envergonhada. Wheeler estendeu a mão por trás do balcão com uma gentileza surpreendente para um homem do seu tamanho e pegou uma barra de granola, jogando-a por baixo do braço para Hale, que a estendeu para ela. Ela hesitou, depois estendeu a mão com dedos trêmulos. Ele já te machucou antes? Perguntou Hale. As mãos dela congelaram. Ela não acenou com a cabeça. Ela não balançou a cabeça. Ela não precisava. Os olhos dela diziam tudo. Reid soltou um suspiro lento e sombrio. Wheeler murmurou algo desagradável baixinho. Jonas cerrou os dentes enquanto desviava o olhar, engolindo a raiva como se fosse uma boca cheia de cinzas. Doc baixou a voz. A tua mãe sabe. Lena piscou com força, pressionando a testa contra os joelhos. Ela não vê. Quando ele fica zangado, ela tranca-se no quarto. Às vezes bebe, às vezes dorme. Hale fechou os olhos por um momento, não por frustração, nem por raiva, mas por reconhecimento, como se estivesse a olhar para uma memória que passou anos a tentar enterrar. Então abriu-os novamente, mais perspicazes, vivos. Ela está segura agora? Perguntou. Lena pensou por um longo tempo. Então ela sussurrou. Não sei. O silêncio tomou conta da sala, não vazio, mas carregado. O tipo de silêncio que o clube só entrava quando uma linha era ultrapassada. Wheeler inclinou-se para a frente no balcão, as correntes nos seus pulsos tilintando. Vamos lá esta noite? Jonas lançou-lhe um olhar. E fazer o quê? Arrancar o tipo da varanda dele? Há lei nesta cidade, lembra-se? Lei, zombou Wheeler. Acha que o xerife vai fazer alguma coisa? É o mensageiro favorito do Nero, murmurou Reid. Ele vai enterrar o relatório antes que seja impresso. Doc verificou o pulso de Lena com voz calma, mas esperou. Se ela voltar lá esta noite, não vai sobreviver a semana. Hale não respondeu. Ele olhou para Lena, pequena, tremendo, segurando a barra de cereais como se fosse a prova de que o mundo não tinha acabado. Ela olhava para a janela a cada poucos segundos, estremecendo com as sombras, preparando-se para um grito que não veio. Hale levantou-se lentamente. Vou falar com ele, disse ele. Wheeler piscou. Agora? Agora! Jonas franziu a testa. Hale. Mas Hale já se tinha virado para a porta, ombros retos, algo antigo a instalar-se nos seus ossos. Reid moveu-se para o seguir, agarrando o seu casaco. Wheeler estalou os dedos. Jonas endireitou-se. Doc colocou a mão no braço de Hale. Não vá sozinho. Hale abanou a cabeça. Não vou começar uma guerra na nossa varanda. Vou conversar. Wheeler zombou. Com ele. Ele não entende conversas. Ele vai me entender. Lena recuou. Não, não vá para lá. A voz dela tremia como vidro e vento. Ele fica pior quando as pessoas o deixam furioso. Hale se agachou novamente. Ele não vai tocar em você de novo, disse ele. Não hoje à noite, Stestin. Não amanhã. Nunca mais. Ela olhou para ele, estudando-o como se tentasse decidir se a esperança era uma armadilha. Fica daqui com o Doc, disse Hale gentilmente. Ninguém aqui vai deixar que algo aconteça contigo. Uma pequena lágrima escorreu pela sua bochecha. Hale levantou-se, pegou no casaco e caminhou em direção à porta. Reid seguiu-o até a soleira. Tens a certeza de que estás estável o suficiente para isso? Hale parou, os olhos fixos na casa escura do outro lado da rua. Não, disse ele com sinceridade. Ótimo, respondeu Reid. Significa que achará que a noite lá fora estava fria, silenciosa, à espera. Hale saiu para a varanda, mãos soltas, queixo firme, respiração estável o suficiente para parecer calmo. Atrás dele, Lena sussurrou. Não deixe ele me levar de volta. Ele não se virou, não precisava. Não vou, disse ele, e então ele caminhou para a rua, em direção à casa, em direção ao homem que pensava ser dono do medo, em direção a um acerto de contas que vinha sendo construído muito antes desta noite. A rua parecia diferente agora, não mais silenciosa, não mais escura, apenas mais pesada, como se o próprio pavimento compreendesse o que estava prestes a acontecer. Hale caminhou pelo meio dela com os passos lentos e medidos de um homem que não estava à procura de uma briga, mas que também não fugiria de uma.
A casa do outro lado da rua estava sob uma única luz tremeluzente na varanda. A lâmpada zumbia. A porta de tela balançava com a brisa. As persianas se moveram uma vez. Alguém observava. Hale não se apressou. Ele subiu os degraus, levantou a mão e bateu uma vez. Lá dentro, o volume da TV baixou. Passos se aproximaram. Pesados, desorganizados, irritados. A porta se abriu um pouco. Os olhos do padrasto apareceram primeiro. Vermelhos, selvagens, cheios da arrogância de um homem que acredita que o mundo é dele, até que alguém maior lhe diga o contrário. "O que raio quer?" ele gritou. Hale não pestanejou. "Estamos a conversar." O homem empurrou a porta um pouco mais, a mão agarrada à borda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Acha que pode simplesmente vir aqui como se fosse o dono desta rua?" "Não", disse Hale calmamente. "Eu venho porque alguém deve vir." O homem riu, um riso curto e malicioso. "Ela é minha filha. Se me tocar esta noite, chamarei o xerife em 5 minutos." O olhar de Hale permaneceu firme. "Arrastaste-a pelos cabelos pelo pavimento." Ela mereceu. Hale cerrou os dentes, mas não levantou a voz. "Acabaste de bater nela. Tens uma ordem judicial?" O homem sorriu com desdém. "Tens a custódia, a papelada?" "Não." Ele inclinou-se para a frente com o hálito azedo e os olhos brilhantes com uma confiança distorcida. "Então cala a boca e mete-te na tua vida." Hale não se mexeu. Não levantou a mão. Não ameaçou. Nem sequer se inclinou. Apenas disse: "No que estou. Se lhe voltares a tocar, não vais sair daqui a pé." O sorriso do homem vacilou. Não era medo, ainda não, mas a primeira rachadura de incerteza. "Estás a ameaçar-me?" "Não", disse Hale, prometendo. O homem empurrou a porta para abri-la completamente, entrando na varanda, peito estufado, tentando parecer maior. "Não me assustas. És apenas um motociclista velho com um complexo de herói." Hale permaneceu exatamente onde estava. "Não sou o teu problema", disse ele. "Sou o teu aviso." O padrasto apontou o dedo para o peito de Hale. E esse foi o erro. Não o gesto em si, mas o momento em que ele o fez, porque Hale não recuou, não vacilou, nem sequer pestanejou. A voz do homem elevou-se, quebrando-se nas extremidades. "Já acabaste de me dizer como criar a minha filha?" "Ela não é tua filha", disse Hale. E por um segundo, algo parecido com pânico brilhou nos olhos do homem. "Tu és um erro da mãe dela, não da família dela." Uma sombra moveu-se atrás das persianas. A silhueta de uma mulher, magra, ainda observando. O homem percebeu que Hale estava olhando para lá e deu um passo para o lado para bloquear a visão. "Ela está lá dentro", disse ele. "Comigo? Não com o teu pequeno projeto de caridade do outro lado da rua." A luz da varanda piscou novamente. A lâmpada zumbiu mais alto. A voz de Hale permaneceu calma. "Não vais assustá-la mais esta noite." "Oh, vou sim", rosnou o homem, "quando tu fores embora." A expressão de Hale ficou mais severa. Não era raiva, nem choque, mas reconhecimento. O tipo que se vê em homens que sabem calcular o perigo como se fosse respirar. "Ela tem medo de ti. As crianças ficam com medo", gritou ele. "É a vida." "Não", respondeu Hale calmamente. "És tu." O homem avançou repentinamente, agarrando Hale pela frente do casaco, como se esperasse que ela cedesse ao seu aperto. Hale não se mexeu. A voz de Reed ecoou da rua atrás deles. "Calma, baixa, perigosa." "Solta-o." O homem congelou, os dedos ainda agarrados ao casaco de Hale. Ele virou a cabeça apenas o suficiente para ver Reed, Wheeler e Jonas parados na rua, sem avançar, sem diminuir a distância, apenas observando, julgando. O aperto do homem afrouxou. "Achas que isso vai me assustar?" Hale deu um passo à frente, tão perto que o homem teve que inclinar a cabeça ligeiramente para trás. "O que te assusta?" Hale disse que é o facto de ela nos ter pedido ajuda. O homem engoliu em seco. "O que te assusta", continuou Hale, "é que ela prefere correr para a rua a sangrar do que ficar na mesma sala que tu." A garganta do homem balançou. "O que te assusta", concluiu Hale, "é que nós vimos isso?" Silêncio, duro, frio, definitivo. Então Hale recuou. "Entra", disse ele. "Senta-te. Não lhe toques. Não grites.
Nem sequer olhes na direção dela. E se eu fizer isso, sussurrou o homem. Hale não respondeu durante 3 segundos. Depois disse, então eu volto. O rosto do homem contorceu-se, a fúria transformando-se em algo mais feio, algo ferido. Não podes afastá-la de mim. Os olhos de Hale endureceram-se. Eu não disse que iria. Ele apontou para o outro lado da rua, em direção ao clube, em direção à luz que se espalhava pelas janelas, em direção ao lugar onde Lena agora estava sentada, tremendo, sob os cuidados de Doc. Eu disse, não vais tocá-la novamente. O queixo do homem apertou-se. Não és tu que decides isso. Tu decidiste, respondeu Hale, quando a arrastaste pelo chão. A respiração do homem ficou pesada, irregular. Hale saiu da varanda. O homem cuspiu atrás dele. Vais te arrepender disso. Hale não abrandou, não olhou para trás, não reconheceu a ameaça. Ridge, Wheeler e Jonas afastaram-se quando Hale atravessou a rua de volta para o clube. Ele chegou à porta e abriu-a. Lá dentro, Lena estava sentada enrolada no sofá. Doc ajoelhado ao lado dela, com o casaco de Wheeler enrolado nela como um cobertor. Ela olhou para cima, com os olhos arregalados, à procura. Hale acenou-lhe com a cabeça. Está segura. O seu lábio tremeu. Pela primeira vez desde a rua, ela deixou-se respirar. Doc olhou para Hale, voz baixa. O que é que ele disse? Hale fechou a porta lá atrás de si. Ele ainda não acabou, disse ele. Mas nós também não. A chuva lá fora tinha começado a cair, suave, constante, como se a noite estivesse apenas a começar. E no clube, todos os homens sentiam a mesma coisa. Isto não tinha acabado. Nem de longe. A chuva intensificou-se, transformando as janelas em espelhos manchados. As luzes do clube refletiam-se no vidro. Quente por dentro, frio por fora. Dois mundos separados por alguns metros de terra encharcada e uma dor tênue que de repente parecia frágil como papel. Lena sentou-se no sofá, segurando o casaco de Wheeler em volta dos ombros como uma armadura. Os seus pés descalços balançavam na beira, os dedos bem curvados. Ela olhava para a porta a cada poucos segundos, esperando que ela se abrisse, esperando que a voz do seu padrasto rasgasse a sala como sempre fazia em casa. Hale estava perto do bar, tirando o casaco molhado e jogando-o sobre uma cadeira. Ridge encostou-se na mesa de bilhar, de braços cruzados, os olhos fixos em Lena como se estivesse a mapear cada hematoma não revelado. Jonas andava em círculos lentos perto da janela. Wheeler limpava a gordura das mãos, mesmo não tendo tocado em nenhum motor. Doc sentou-se ao lado de Lena, verificando um hematoma no ombro dela com delicada precisão. Dói aqui? Perguntou Doc. Ela acenou com a cabeça. E aqui? Outro aceno. Doc exalou pelo nariz. Ele já a bateu antes, murmurou Ridge. Eu percebi isso do outro lado da rua. Jonas parou de andar. E agora? Hale não respondeu. Ele olhou para a condensação escorrendo pela janela. Sobrancelhas tensas, mente em algum lugar mais profundo. A voz de Lena saiu fraca, quase um sussurro. Não devia ter feito isso, disse Hale, virando-se. O quê? Não devia ter falado com ele, disse ela. Ele fica pior quando alguém o confronta. O médico tocou-lhe no braço suavemente. Esta noite não. Nunca mais. Lena não parecia convencida. Wheeler aproximou-se, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos dela. Miúda, disse ele, se aquele homem se aproximar de ti esta noite, vai acabar no pronto-socorro. Ridge lançou-lhe um olhar de advertência. Acalma-te. Eu estou calmo, resmungou Wheeler. Este sou eu calmo. Jonas aproximou-se um pouco, mantendo uma distância respeitosa. Lena, a tua mãe está segura com ele agora. Lena olhou para as mãos, torcendo os dedos até os nós ficarem brancos. A minha mãe não discute com ele. Ela simplesmente desaparece. Ela esconde-se. Às vezes, ela bebe até adormecer. Às vezes, ela não acorda por muito tempo. Os ombros de Hale ficaram tensos. Ela sabe que ele te magoa? Perguntou Wheeler. Lena engoliu em seco. Ela sabe que ele grita. Ela sabe que ele fica zangado. Mas quando ele me magoa, eu não conto a ela. Se eu contar, ela chora e ele fica pior. O silêncio tomou conta da sala. Não o tipo constrangedor, mas o tipo pesado em que os homens caem quando a raiva se transforma em silêncio em vez de barulho. Ridge finalmente quebrou o silêncio. Há quanto tempo ele mora com vocês?
Lena encolheu os ombros, evitando o olhar deles. Há 2 anos, eu acho, talvez mais. Jonas cruzou os braços. Onde está o seu pai verdadeiro? Ela congelou. Não sei, murmurou Wheeler baixinho. Cristo. Doc pousou uma mão gentil no ombro dela. Agora estás segura. Não vais voltar para lá esta noite. A respiração de Lena tremia. Mas ele virá aqui. Ele dirá ao xerife. Eles são amigos. O xerife bebe com ele às vezes. Eu vi-os. Os olhos de Reed estreitaram-se. Isso complica as coisas, Wheeler zombou. Não, isso só significa que o xerife vai estar ocupado esta noite. Hale finalmente falou. Não vamos tocar no xerife. Ele não levantou a voz. A força vinha da quietude. Não vamos escalar a situação, a menos que seja necessário. Jonas virou-se. Então, o que vamos fazer? Hale olhou para Lena. Vamos ouvir a história dela, a verdadeira, toda ela. Lena apertou o casaco à sua volta. Lena, disse Hale cuidadosamente, não estou a perguntar porque quero detalhes. Estou a perguntar porque precisamos de saber no que nos estamos a meter, do que ele é capaz e com quem ele está ligado. Ela hesitou, respirando rápido, pequenas inspirações como se tivesse medo do próprio ar. Ele bate quando está bêbado, começou ela baixinho. E quando não está bêbado, e quando a casa não está limpa, e quando o jantar não está pronto, e quando eu falo, ou quando não falo. Wheeler cerrou os dentes com tanta força que quase quebrou um dente. A voz de Reed ficou baixa. E a sua mãe? Ela leva bofetadas, mas não como eu. Ele diz que ela é muito velha para importar. Diz, eu não sou. A expressão de Hale ficou imóvel. Não era raiva, nem choque. Um silêncio vazio e mortal que vinha de um lugar que ninguém queria olhar por muito tempo. Ele alguma vez a tranca em algum lugar? Jonas perguntou. Lena acenou com a cabeça lentamente. No armário, às vezes na cave. Às vezes ele esquece que estou lá, ou diz que esquece. Doc paraguejou baixinho. Wheeler levantou-se abruptamente e caminhou até a parede do fundo, abrindo e fechando os punhos. Dê-me 10 minutos a sós com ele. Não, disse Hale imediatamente. Está a dizer que está tudo bem com isso? Exigiu Wheeler. Não, repetiu Hale. Estou a dizer que vamos fazer isso da maneira certa. Reed aproximou-se. Ele não é apenas um bêbado, Hale. Jonas viu a marca de Nero na sua carrinha. Hale olhou nos olhos de Reed. Acha que ele está a trabalhar com a gangue de Nero? Ou a pagar-lhes, Jonas disse. Mas de qualquer forma, ele não está sozinho, Doc acrescentou baixinho. E se ele estiver ligado a Nero, o xerife não vai tocar neste assunto. Nem agora, nem mais tarde. Lena apertou os joelhos contra o peito. Se ele souber que estou aqui, virá. Ele arrombará a porta. Não virá, disse Hale. Como sabes? Porque estarei à frente dela. Hale aproximou uma cadeira dela, sentando-se para que ela não precisasse olhar para cima. Lena, disse ele com voz firme e segura, não vais chegar perto daquela casa novamente. Nem esta noite, nem amanhã. Até que isto acabe. E isto acaba com a tua segurança, entendes? Ela olhou para ele, para as linhas em seu rosto, os nós dos dedos machucados, a calma em sua voz, procurando por uma mentira e não encontrando nenhuma. Podes ajudar a minha mãe também? Ela sussurrou. Aquela pergunta ficou suspensa no ar, afundando além do chão. Hale acenou com a cabeça uma vez. Nós vamos ajudar, perguntou Reed. Tenha certeza de que estamos prontos para isso? Hale olhou para a janela, para a casa do outro lado da rua, para a luz da varanda brilhando como um dente podre, para a silhueta andando de um lado para o outro atrás das persianas. Ele ouviu uma criança debaixo do nosso telhado, disse Hale. É tudo o que eu preciso. Jonas cerrou os dentes. Então, qual é o plano? Hale respondeu sem hesitar. Nós montamos a estrada. Reed endireitou-se. Vai chamar a velha equipa? Todos eles? Hale disse. Tantos quantos aparecerem. Doc olhou para Lena, depois para Hale. Achas que isto vai dar errado? Hale respondeu calmamente. Já deu. Ele pegou o telemóvel, percorrendo nomes antigos, aqueles que não ligava há anos. Lena observava-o, de olhos arregalados, respirando superficialmente. Hale, ela sussurrou. Ele olhou para cima. Obrigada. Hale balançou a cabeça gentilmente. Não me agradeças ainda, disse ele. A viagem está apenas a começar. O clube mudou à medida que as chamadas foram feitas, não em volume.
O local permaneceu silencioso, quase reverente, mas em energia. O ar ficou mais denso. As paredes pareciam inclinar-se. Algo antigo e pesado surgiu do chão, da poeira, dos assentos de couro desgastados por anos de mãos e histórias. Isto não era sobre motos. Isto não era sobre território. Isto já nem era sobre o padrasto. Isto era sobre o tipo de linha que homens como Hale não deixavam ser ultrapassada. Achas que eles vão responder? Perguntou Jonas, de braços cruzados, enquanto Hale percorria números que a maioria dos homens tinha esquecido que existiam. Eles vão, disse Hale, mas a sua voz transmitia algo mais sombrio, como se ele não se importasse se eles respondessem. Ele caminharia sozinho se fosse preciso. Uma vibração zumbiu no balcão do bar. Hale atendeu. Quem é? Uma voz gritou. Hale apertou o telefone com mais força. Ghost, temos um problema. Uma pausa então. Onde estás? West Hill, do outro lado da Maplewood Lane. Outra pausa mais longa. Estás a falar a sério? Sim, estarei aí. Clique. Hale. Desliga o telefone. O Ghost está dentro, disse Reed. Jonas assobiou baixinho. Não vejo aquele homem desde o trabalho na refinaria. Também não o verás esta noite, respondeu Reed. Ele é uma sombra. Só aparece quando o mundo está a desmoronar-se. Hale não reagiu. Já estava a fazer outra chamada. Um toque, dois. Então, uma voz cansada atendeu. Hale, é tarde. Sim, disse Hale. Eu sei. Outra voz, a voz cansada de uma mulher, chamou ao fundo. É ele? Sim, respondeu o homem. Hale disse apenas uma frase. Temos uma criança ferida. A linha ficou em silêncio. A respiração presa entre dois mundos. Então o homem exalou. Estou a caminho. Outro clique. Wheeler inclinou-se para a frente sobre o balcão. Vão todos vir, não vão? Hale não respondeu. Não precisava. Desligou o telefone e passou a mão pelo rosto. O médico terminou de colocar um penso sobre uma contusão no ombro de Lena. Ela estremeceu, mas não se afastou. Desculpe, murmurou Doc. Isso dói. Um pouco. Você é forte, disse ele suavemente. A maioria dos homens adultos recua mais com metade disso. Lena não sorriu. Ainda não, mas também não desviou o olhar. A porta do clube rangeu ao abrir. A chuva lá fora sibilou quando uma figura entrou na luz. Alto, largo, encharcado até aos ossos. As tatuagens desapareciam sob um casaco pesado. Ghost, murmurou Reed. Ghost não acenou com a cabeça, não falou, não tirou o casaco. Os seus olhos examinaram a sala, avaliaram Hale, depois Doc, depois Lena, enrolada no sofá. O seu maxilar endureceu. É ela? Perguntou Ghost. Sim, disse Hale. Ghost aproximou-se lentamente de Lena, ajoelhando-se para que a sua presença não a esmagasse. Querida, disse ele com uma voz que parecia suave demais para um homem com aquele físico. Posso olhar para ti? Ela acenou com a cabeça. Ele observou-a em silêncio. As mãos trêmulas, os cortes nos joelhos, os cabelos arrancados em pequenas mechas. A sua expressão não mudou, mas algo por trás dos seus olhos mudou. Ghost levantou-se. Falaste com o homem? Perguntou ele a Hale. Sim. O que é que ele disse? Que ainda não terminou. O rosto de Ghost ficou tenso. Uma violência silenciosa na mudança da sua mandíbula. Então nós também não. A porta abriu-se novamente. Outro homem entrou, mais velho, mais pesado, vestindo um colete de ganga remendado com cores desbotadas. A sua barba pingava a água da chuva no chão. Breaker, disse Jonah. Não pensei que saísses esta noite. Breaker ignorou. Ele caminhou diretamente em direção a Lena. Ela recuou instintivamente. Breaker parou a meio metro de distância. Você está segura, disse ele simplesmente. Sem teatralidade, sem voz alta, sem piedade, apenas a verdade. E ela acreditou. Wheeler murmurou. Raios, tinha me esquecido do tamanho deste sacana. Breaker esboçou um meio sorriso para Wheeler. Continuas feio. Reed bufou. Jonas abanou a cabeça. Outra batida. Não forte, mas cuidadosa. Hale franziu o sobrolho e abriu a porta. Uma mulher estava ali na casa dos 30 anos, encharcada, com a maquilhagem borrada pelo tempo e pelo pânico. Lena prendeu a respiração. Mãe, a mulher entrou cambaleando, com os olhos arregalados, aterrorizada. Ela correu para o sofá, ajoelhou-se ao lado de Lena e agarrou as suas mãos. Meu Deus, querida, Jesus! O que ele fez com você? O que ele fez? Lena não conseguia falar.
Ela apenas se inclinou para a mãe, tremendo. Hale deu um passo para trás, deixando-as abraçarem-se. A mãe olhou para os homens com medo e culpa, contorcendo a expressão. Ele está a beber há 3 dias, disse ela com a voz trêmula. Ele contou-me. Ele disse-me que ela caiu das escadas. Eu não sabia. Juro que não sabia. Breaker resmungou. Sabias o suficiente? Ela estremeceu. Hale aproximou-se com voz firme. Está segura esta noite? Não, sussurrou ela. Ele disse que terminaria a lição quando a encontrasse. Saiu de casa a gritar. Ele tem uma arma. Lena enterrou o rosto na mãe. Doc inspirou profundamente. Temos de tirá-los daqui. Hale acenou com a cabeça. Vamos fazê-lo. Reed aproximou-se da janela, espreitando pelas persianas. Ele não está a sair da casa, disse Reed. Ainda não, perguntou Wheeler. Como sabes? Reed apontou para o poste de luz. A luz da varanda do outro lado da rua estava apagada. A casa estava escura, muito escura. Ele apagou todas as luzes. Reed disse. Ele não está à espera em casa. Jonas praguejou baixinho. Ele está à caça. Breaker virou-se para Hale. Qual é o plano? Hale não respondeu imediatamente. Ele olhou para Lena e sua mãe. 2 pessoas que deveriam estar seguras muito antes desta noite. 2 pessoas que não tinham mais ninguém para ligar. 2 pessoas sentadas num clube cercadas por homens com passados conturbados que tinham vindo porque uma criança gritou. Hale finalmente disse, vamos levá-las daqui. Ghost acenou com a cabeça. Esta noite. Sim, perguntou Reed. Para onde? Old Quarry Road, disse Hale. Um esconderijo perto da cordilheira. Ninguém sabe que existe. Wheeler franziu a testa. Ele vai seguir-nos. Hale acenou com a cabeça. Sim, disse ele. E é essa uma ideia? Breaker estalou os dedos. Queres que ele venha? Hale não pestanejou. Quero que ele cometa o último erro da sua vida. Lena levantou a cabeça com os olhos arregalados. Hale, e se ele nos encontrar? Hale ajoelhou-se novamente à sua frente, pela 4ª vez naquela noite, olhando nos seus olhos com a firmeza de alguém que já percorreu tantas estradas escuras que não teme mais nenhuma. Então ele vai nos encontrar, disse Hale, e nós não vamos perder. A chuva lá fora intensificou-se. Os motores das motos que chegavam rugiam baixinho, como trovões a formar-se. A estrada estava a montar-se, e a noite tinha mudado, não para o caos, mas para o julgamento. A tempestade aproximava-se das colinas, como se a noite precisasse de mais uma camada de aviso. O trovão ressoava baixinho, rolando pelos telhados, vibrando pelo pavimento fora do clube. O ar ficou pesado com o cheiro de asfalto molhado e tensão. Hale ficou perto do mapa, afixado na parede, um layout desbotado do condado marcado com círculos antigos, cicatrizes antigas, memórias antigas. Reed e Jonas pairaram por perto, ouvindo enquanto Hale traçava linhas lentas com o dedo. O abrigo está aqui, disse Hale. A estrada da pedreira divide-se em 2. As rotas principais ficam enlameadas nesta época do ano. A Ridge Road permanece firme. Vamos por essa. Ghost acenou com a cabeça uma vez. Breaker estalou o pescoço. Wheeler resmungou. Odeio aquela crista. É muito estreita. Hale virou-se bruscamente e era muito fácil de defender. Wheeler abriu a boca, mas fechou-a novamente. Lena sentou-se entre a mãe e Doc. A mãe segurava a sua mão, apertando-a sempre que um trovão estrondava muito perto. A mulher tinha parado de chorar, mas seus olhos estavam vazios, como se tivesse envelhecido 5 anos nas últimas 2 horas. Reed olhou para eles. Tenha certeza de que o padrasto está armado. A mulher acenou lentamente com a cabeça. Ele guarda uma arma na garagem. Diz que é para intrusos. Wheeler murmurou. Sim, intrusos de verdade. Aquele que mora na maldita casa dele. A mãe de Lena engoliu em seco. Ele disse que se alguém o contrariasse novamente, ele acabaria com tudo. Ele não estava a falar de si mesmo. Lena estremeceu com as palavras. A mãe dela a puxou para mais perto. Hale se aproximou, agachando-se diante das 2. Ouçam-me, disse ele. Vocês vão sair da cidade hoje à noite, as 2. Ele não vai tocar em nenhuma de vocês novamente. A mãe olhou para cima, o medo estilhaçando sua voz. Você sabe o que ele fará se descobrir que fomos embora? Sim, disse Hale claramente. E nós lidaremos com isso. Ela não conseguira entender aquele nível de certeza. Ainda não. Mas Lena entendia. Ela observava Hale da mesma forma que uma pessoa que está se afogando
Observa alguém que conhece a costa. Hale levantou-se e acenou para Ghost. Tu vais transportá-las, Hale disse. Elas vão no caminhão. Tu e Doc vão com elas. Breaker fica na retaguarda. Jonas vai à frente. Reed vem comigo. Ghost acenou com a cabeça uma vez, o tipo de aceno que significava que nenhuma força na Terra se colocaria entre ele e as pessoas sob os seus cuidados. Breaker esticou os ombros. Caminhão abastecido. Wheeler atirou-lhe as chaves. Tanques cheios. Pisa fundo no acelerador. Ela aguenta. Doc juntou cobertores e casacos. Lena, querida, vamos mantê-la aquecida durante a viagem. A sua mãe também. É uma longa viagem, mas vocês estarão seguras. Lena engoliu em seco. Ele vai vir atrás de nós? Hale não mentiu. Ele virá se puder. A mãe dela apertou a sua mão com mais força. Lena sussurrou. Por quê? Eu não fiz nada. Hale agachou-se novamente, falando baixinho. Pessoas como ele não precisam de um motivo. É por isso que vais partir conosco. Lena acenou com a cabeça, mas as lágrimas escorreram mesmo assim. Reed chamou da janela. Movimento! Todos se viraram. Do outro lado da rua, a casa estava escura. Sem luz na varanda, sem silhuetas atrás das persianas. Mas algo tinha mudado. A carrinha tinha desaparecido. Hale aproximou-se da janela, com o maxilar apertado. Ele saiu. A voz de Ghost baixou uma oitava. Ele está à caça. Breaker estalou os dedos. Então vamos partir agora. Hale olhou para a mãe. Tem alguma coisa que precise levar? Documentos, medicamentos, qualquer coisa. Ela abanou a cabeça. A única coisa que importa é ela. Doc ajudou Lena a levantar-se. Ela estremeceu, mas ficou quieta, permanecendo perto da mãe. Jonas abriu a porta traseira para a chuva. Vamos pelo beco, é menos visível. Um relâmpago iluminou a fila de motos no caminhão estacionado atrás da cerca. Um veículo velho e danificado, transformado em algo mais confiável do que parecia. Ghost colocou a mãe de Lena no caminhão primeiro, depois ajudou Lena a subir, envolvendo-a num cobertor para que ela não tremesse. Doc entrou ao lado delas, verificando o pulso e a respiração dela. O interior do caminhão cheirava a óleo de motor e couro velho, e algo como segurança. Breaker fechou a porta traseira e bateu 2 vezes na estrutura. Vamos lá. Hale virou-se para os outros. Fiquem atentos, de olhos abertos. Se ele nos encontrar antes da crista. Ele não vai encontrar. Reed interrompeu. Ele é louco, não é habilidoso. Hale não parecia convencido. Jonas montou na sua moto. Vou explorar a estrada. Se eu vir faróis, vou assobiar 2 vezes. Ghost sentou-se ao volante da carrinha, com o motor a zumbir baixinho. Breaker subiu para a sua moto atrás dele. Wheeler acelerou o motor, com o rugido a ecoar pelo beco. Reed acomodou-se no seu assento, com o capacete pendurado no guiador. Hale montou a sua moto por último, devagar, deliberadamente, como se o peso do que estavam a fazer pressionasse o metal. A chuva batia no beco em rajadas fortes. As vibrações do motor enchiam o espaço estreito. Lena espreitou através da lona que cobria a janela do caminhão, o seu pequeno rosto pálido na escuridão. Para onde vamos? Perguntou ela ao Doc. Para um lugar seguro, respondeu Doc. Ele vai encontrar-nos? Doc não respondeu imediatamente. Não se chegarmos lá primeiro. Ghost avançou lentamente com o caminhão. Breaker seguiu atrás dele. Jonas avançou. O beco os engoliu um por um, até que apenas Hale e Reed ficaram na entrada. Algo está errado, murmurou Reed. Ele não partiu sem um plano. Todos partem com um plano, disse Hale. E homens como ele partem com uma arma. Reed cerrou os dentes. Estás pronto? Perguntou ele. Hale olhou para a rua vazia, a casa escura, a ausência que parecia uma ameaça. Não, disse Hale, mas vamos mesmo assim. As 2 motos partiram para a chuva. À frente, o caminhão de Ghost desapareceu na esquina. A luz traseira de Jonas piscava no escuro. Wheeler e Breaker seguiram-no. O comboio estendeu-se pela noite. Uma cadeia tortuosa e determinada de máquinas transportando uma menina, uma mãe e uma verdade pesada demais para ser deixada para trás. A tempestade fechou-se ao redor deles. As luzes da cidade desapareceram. E em algum lugar distante, no bairro escuro que deixaram para trás, uma porta rangeu ao abrir. Um homem saiu para a chuva. Uma arma brilhou sob a luz da varanda que piscava acordada. Ele viu a rua vazia. Sorriu e caminhou em direção ao seu caminhão.
A chuva intensificou-se à medida que o comboio avançava pelas estradas secundárias. A carrinha do Ghost liderava, com os faróis baixos e os limpa-para-brisas, a lutar contra a tempestade. A moto do Breaker roncava atrás dela como um cão de guarda acorrentado ao para-choques. Jonas estava algures à frente, um ponto vermelho à distância. Ridge e Wheeler dividiam as laterais. Hale ia na retaguarda, a última barreira entre a frágil segurança de Lena e o homem que a perseguia. Dentro do caminhão, Lena agarrou-se ao braço da mãe. Doc manteve a mão calma nas costas dela, sentindo cada tremor através do cobertor enrolado à sua volta. A respiração dela ainda era muito superficial, muito rápida. Doc, sussurrou a mãe. Ela vai ficar bem? Ela está em choque, disse Doc gentilmente. Mas ela é mais forte do que pensa. Os olhos de Lena não saíram da janela batida pela chuva. Ele vai seguir-nos, ela sussurrou. Doc não mentiu. Ele vai tentar. Essa resposta caiu como água fria. Mas a voz de Ghost deslizou do banco da frente, baixa e segura. Ele não vai tocar em ti. Lena não conhecia Ghost, mas a maneira como ele disse isso fez com que ela acreditasse nele mais do que queria acreditar em qualquer coisa. O caminhão virou à esquerda para uma crista estreita, com lama a espirrar sob os pneus. A estrada contornava na encosta, ladeada por pinheiros que lutavam contra a tempestade. A voz de Breaker crepitou no clipe calmo do casaco de Hale. Comboio fechado. Ninguém atrás de nós. Sem faróis? Perguntou Hale. Nenhum, acrescentou Ridge. Jonas diz que a crista à frente está livre. Hale exalou. Não de alívio, mas de prontidão. Isso significa que ele está a escolher uma estrada diferente. Wheeler zombou da calma. O homem não é inteligente o suficiente para planear. Hale abanou a cabeça, a chuva a espirrar da sua viseira. Não, ele está zangado o suficiente para ser imprevisível. Isso é pior. O comboio contornou uma curva acentuada, à beira do penhasco, caindo num vale de pinheiros negros e água corrente. A tempestade transformou tudo em silhuetas mutáveis. Dentro do caminhão, a mãe de Lena sussurrou. Não acredito que fomos embora. Não acredito que fugimos. Vocês não fugiram, disse o doutor. Vocês sobreviveram. Ghost apertou o volante com mais força. Fugir é o que os covardes fazem, disse ele. Sobreviver é o que as pessoas fortes fazem. E esta noite vocês dois fizeram a coisa mais difícil. A mãe de Lena pressionou a testa contra as filhas. Lá fora, um relâmpago rasgou o cume. Um clarão branco revelou todo o comboio por um instante. O caminhão, as motos, a tempestade engolindo a estrada. Hale examinou a árvore. O vento trazia algo que ele não gostava. O silêncio entre as rajadas. Muito limpo, muito vazio. Ridge, disse Hale. Qualquer coisa à frente de Jonas. Ridge ergueu os binóculos através da chuva. Ainda nada. A sua voz parou. Hale, Ridge murmurou. Olha para a direita. Base da colina. Hale abrandou a sua moto, olhando para a encosta. Marcas de pneus recentes, profundas, largas demais para um sedã. Breaker rosnou na calma. Ele está aqui fora. Wheeler praguejou. O idiota tomou a estrada do riacho. Ela se conecta perto da bifurcação. A voz de Hale endureceu. Ele está a tentar cortar-nos o caminho. Ghost não disse nada, mas os seus nós dos dedos apertaram o volante. Continuem a avançar, ordenou Hale. Precisamos de elevação antes que ele chegue ao cruzamento. Eles avançaram lentamente, controlados, disciplinados. Dentro do caminhão, Lena sussurrou. Ele está a chegar. Doc puxou-a para mais perto. Está segura. Um relâmpago brilhou novamente, e desta vez Ghost também viu. Uma silhueta bem atrás. Um par de faróis a atravessar a tempestade, serpenteando entre as árvores mais baixas. Breaker viu em seguida. Contacto. Aproximação pela retaguarda. Ele está a acelerar. Wheeler paraguejou. É ele. Ridge verificou novamente através da chuva. Não, aquele caminhão é grande demais. Hale franziu a testa. Deixa-me ver. Ele virou a moto apenas o suficiente para olhar para trás, para a crista. Faróis cortavam a escuridão, refletindo violentamente no caminho do riacho lavado. E sob aquela fúria de movimento, Hale viu a silhueta da grelha. O seu sangue gelou. Não é o caminhão dele, disse Hale. É um veículo do condado.
Breaker congelou. Tenha certeza? Absoluta, disse Hale. Unidade adjunta do xerife. Modelo antigo. Matrículas suprimidas. Ele não está sozinho. Wheeler cuspiu. O xerife está a ajudá-lo. Filho da mãe. Hale gritou. Esta crista é demasiado estreita. Um erro e o caminhão cai. Dentro do caminhão do comboio, Doc sentiu Lena enrijecer. Quem está a seguir-nos? Sussurrou ela. Alguém que não vamos deixar aproximar-se de ti, disse Doc. A voz de Ghost era uma tempestade em si mesma. Vou levá-los para aquele abrigo, mesmo que tenha de conduzir esta coisa através de uma árvore. A mãe agarrou Lena, tremendo, e a voz de Breaker interrompeu. Ele está a aproximar-se rapidamente. Hale, qual é o plano? A mente de Hale percorreu a estrada como um mapa gravado na memória. Ele não pode passar por nós na crista. É uma crista demasiado estreita. Então, ele vai bater em nós. Wheeler, deixa-o tentar. O comboio do Breaker não pode sofrer um impacto neste penhasco. Vamos perder o caminhão. A voz do Hale tornou-se afiada como uma lâmina. Não vamos deixar que ele toque no caminhão. A chuva intensificou-se, batendo forte na estrada. O comboio contornou outra curva. E lá estava, a bifurcação, uma bifurcação acentuada. Esquerda, terreno mais seguro, trecho aberto. Direita, estrada na crista, mais estreita, mais íngreme, mais escondida pelas árvores. A voz de Jonas estalou na calma. Já passei pela crista. O caminho está bom, sem obstáculos. Ghost perguntou. Esquerda ou direita? Hale não hesitou. Direita? Ghost virou o volante. O caminhão entrou na estrada da crista. Breaker seguiu, deslizando na lama, mas mantendo a linha. Wheeler e Ridge fecharam a formação. Hale esperou meio segundo, depois entrou na curva com a roda traseira derrapando. Atrás deles, o caminhão do condado entrou na curva muito rápido. Os faróis balançavam descontroladamente enquanto ele derrapava na lama. A grade apareceu no espelho, enorme, furiosa, diminuindo a distância. Lena viu a luz através da lona. Ele está a nos alcançar. Não, disse Hale pelo rádio com voz firme. Ele está a tentar. Breaker também viu a silhueta. Ele vai empurrar-nos para fora desta crista. Não se controlarmos a direção dele, murmurou Ridge. Wheeler acelerou. Posso fazer uma travagem brusca, forçá-lo a isso? Não, retorquiu Hale. Se ele te atingir, vais cair, sussurrou Ghost. Ele está a ganhar terreno. A tempestade rugia à sua volta. A crista estreitou-se. O vale mergulhou na escuridão. Não havia nada ao lado deles. Dentro do caminhão, Lena agarrou-se à mãe. Doc sussurrou. Está tudo bem. Respira. E então Hale viu. Uma pequena clareira à frente. Uma abertura na crista com 20 metros de comprimento. Espaço suficiente. Breaker. Hale disse. Estás comigo? Breaker acelerou. Sempre. Hale acelerou. A sua moto rugiu ao passar por Wheeler, por Ridge, pela traseira das carrinhas de Ghost, direto para a clareira. Ridge gritou. Hale, o que estás a fazer? Wheeler gritou. Tu és louco. Breaker sorriu por baixo do capacete. Ele não é louco. Ele é Hale. Ghost olhou pelo espelho. Lena sussurrou. Para onde ele está a ir? A mãe dela encostou o rosto no cabelo de Lena. Hale chegou à clareira e derrapou a moto de lado, de frente para o caminhão do condado que se aproximava. Breaker deslizou ao lado dele, com os pneus a espirrar lama. Wheeler gritou em meio à calma. Hale, sai daí! Mas Hale não se mexeu. Breaker também não. 2 motos, 2 homens, bloqueando a crista. O caminhão do condado avançou em direção a eles, com luzes ofuscantes e motores a rugir. Lena gritou dentro do caminhão de Ghost. Doc gritou. Não olhe! Ghost sussurrou. Hale, não se atreva! Hale baixou a viseira. A chuva escorria pelo vidro. Ele respirou uma vez e disse. Breaker, na minha contagem. Breaker estalou o pescoço. Diga! O caminhão do condado aproximava-se ruidosamente. Hale observava a sua grelha. T. 4. 3 agora. Hale e Breaker lançaram as suas motos em direções opostas. 2 explosões de lama e aço. O caminhão do condado desviou-se para os evitar. Duro, violento, incontrolável. Derrapou lateralmente. Os pneus perderam o cume. A gravidade assumiu o controlo.
O veículo deslizou em direção à beira do precipício, guinchando, inclinando-se e desaparecendo na escuridão abaixo. O silêncio tomou conta da estrada. Apenas a chuva permaneceu. Hale exalou. Breaker soltou uma risada sem fôlego. Ghost sussurrou para si mesmo. Puta merda. Dentro do caminhão, Lena olhou para a escuridão onde as luzes haviam desaparecido. Ele se foi? Hale levantou a moto, respirando com dificuldade. Não, disse ele. Reed piscou. Como assim não? Aquele caminhão é... Não era ele, disse Hale baixinho. Era o delegado, praguejou Wheeler. Então, onde diabos ele está? Hale olhou para trás, para a estrada da serra. A tempestade respondeu por ele, porque em algum lugar atrás das árvores, em algum lugar na escuridão, outro motor ligou. Um caminhão diferente, mais próximo, mais baixo, mais voraz. E Hale sentiu isso nos ossos. O verdadeiro perigo já não estava atrás deles. Estava à frente. A tempestade engoliu o mundo em cinzento. A estrada parecia mais estreita do que antes. O ar mais cortante. A queda ao lado deles mais profunda. O rugido do caminhão do adjunto morto já tinha desaparecido há muito tempo. Substituído por algo mais silencioso, mais frio. Outro motor algures à frente, à espera. Ghost apertou o volante com mais força. É ele, disse ele. É o caminhão dele. Lena sentiu o braço da mãe apertar-se à sua volta. Doc inclinou-se para perto, sussurrando. Fica lá baixada. Fica quieta. Breaker voltou a subir em direção a Hale, a sua moto a chiar vapor na chuva. Ouviste isso? Disse Breaker. Hale levantou a viseira. A chuva escorria pelo seu rosto. Eu ouço-o. Reed aproximou-se. Ele é esperto o suficiente para não nos seguir. Ele está a ir para o ponto de estrangulamento. Wheeler cuspiu na ponte. A estrada da cordilheira estreitou-se para uma travessia de madeira de uma faixa. Uma estrutura precária construída para caminhantes e caminhões de manutenção. Não para cavaleiros inundados pela tempestade e homens armados. A voz de Jonas crepitou na calma. Hale, temos um problema. Fala. Estou na ponte. As tábuas estão recém-partidas. Alguém cortou as malditas tábuas. Se tentares atravessar depressa, vais passar, murmurou Ghost. Ele conhecia o caminho. Breaker rosnou. Ele planeou isto. Não, disse Hale. Ele está desesperado. Está encurralado. Homens encurralados ficam barulhentos, Reed acrescentou. E estúpidos, Jonas falou novamente com voz mais baixa. Não o vejo, mas algo está errado. Sinto isso. Hale não duvidava dos instintos de Jonas. Todos sentiam como se a própria cordilheira estivesse a prender a respiração. Ghost diminuiu a velocidade do seu caminhão. Pontes à frente, 50 metros adiante. Lena sussurrou. É onde ele está? Doc pressionou a cabeça contra o peito da mãe. Não vamos deixar que ele chegue até ti. Um relâmpago brilhou, branco como um fantasma, revelando a silhueta da ponte em ruínas, e além dela, uma escuridão densa o suficiente para engolir um comboio. Jonas estava do outro lado, acenando para que parassem. Não atravessem. As tábuas vão partir. Breaker puxou a sua moto para o lado. E agora? Vamos encontrá-lo antes que ele nos encontre, disse Reed. Wheeler estalou os dedos. Por mim, tudo bem. Mas Hale não estava a olhar para a ponte. Ele estava a olhar para as árvores. Ele apontou para lá. Uma sombra se moveu entre os troncos. Uma forma humana segurando algo comprido ao lado do corpo. Ghost reconheceu o contorno imediatamente. Shotgun Breaker rosnou. Caçadores covardes. Não, disse Hale. Ele está à espera. Outro relâmpago iluminou a crista por um instante, o suficiente para revelar o caminhão escondido atrás das árvores. O padrasto saiu de trás dele. A chuva pingava de seu casaco. Espingarda na mão. Seu rosto estava contorcido. Medo, raiva, arrogância, todos lutando por espaço. Ele gritou através da tempestade. Traga-a para fora. A respiração de Lena congelou em seu peito. Sua mãe sussurrou. Oh, Deus! Breaker avançou alguns metros, o motor rugindo. Você está em desvantagem numérica, idiota. Largue a arma. Mas o homem apenas sorriu. Uma coisa distorcida e feia. Oh, eu sei exatamente quantos vocês são, gritou ele. E eu sei que esta pequena estrada termina de uma maneira. Ela é minha e vocês. Ele levantou a espingarda. Hale gritou. Abaixem-se! A bala atravessou a chuva, arrancando a casca de um pinheiro e espalhando faíscas da moto de Redditch. Ghost engatou a marcha atrás.
Doc, proteja-os. Doc arrastou Lena e a mãe dela para o chão, protegendo-as com o próprio corpo. Outro clarão. Outro tiro. Este perfurou o painel lateral do caminhão, espalhando estilhaços de metal. Breaker rugiu. Mexam-se. E avançou. Não. Hale gritou. Ele está a atrair-nos. Reed deslizou para trás de uma rocha. A chuva molhava o casaco dele. Ele está sozinho. Hale. Não, não está. Hale murmurou. O homem disparou novamente, mas desta vez não contra os motociclistas. Ele disparou um foguete diretamente para o ar. Uma luz vermelha explodiu na tempestade. O rosto de Breaker ficou frio. Sinais. 3 motores rugiram atrás da crista. Não eram motores grandes, motocicletas. Jonas praguejou na calma. Ele está com os homens do Nero. 3 vêm da trilha sul. 4. Reed corrigiu. Ouço 4. Ghost praguejou. Droga. Ele chamou reforços antes de sair de casa. Wheeler acelerou o motor. Então vamos deixá-los no vale. Não, disse Hale bruscamente. Mantemos o caminhão coberto. Eles não vão chegar perto de Lena. Lá dentro, Lena ouviu os motores. Sua respiração ficou irregular. Doc. Doc, ele nos encontrou. Doc a abraçou com força. Estás segura. Não olhes. A mãe dela abraçou-a por trás. Desculpa. Por tudo. Desculpa. Hale ficou de pé no meio da crista. A chuva caía sobre o seu casaco. A sua voz cortava a tempestade. Não a vais levar. A resposta do padrasto veio na forma de um grito. Ela é minha. A voz de Hale baixou. Não, ela não era tua no dia em que nasceu. Um rugido de motores irrompeu da trilha sul. 4 motos rasgando a escuridão. Faróis perfurando a chuva como os olhos de predadores. A turma de Nero. Homens duros, homens pagos, não leais, mas perigosos. Breaker rosnou. Eu cuido da esquerda. Não, disse Hale. Tu ficas com o caminhão. Reed se equipou, viseira abaixada. Deixa eu assumir a liderança. Não, repetiu Hale. Wheeler gritou. Quem diabos você quer então? Hale não olhou para nenhum deles. Ele avançou com a sua moto. Eu vou na frente. Breaker inclinou-se para a frente no guidão. Hale, se você cair, eu não vou cair. A voz de Jonas chiou. Eles estão a 20 segundos de distância. Ghost gritou. Não podemos ultrapassar 4 motociclistas em uma espingarda. Doc segurou Lena com mais força. Não olhe, querida. Não olhe. Mas Lena olhou apenas uma vez através do pequeno rasgo na lona e viu o rosto do seu padrasto. Ele não estava zangado. Não estava furioso. Ele estava a gostar daquilo. Isso partiu algo dentro dela e acendeu algo dentro de Hale. Ele baixou a viseira. Reed Hale disse. Leva o Wheeler, rompe a lateral. Ghost mantém o caminhão a andar para trás, devagar e com cuidado. Breaker, atrás do caminhão. Protege o lado cego. Jonas, fica na ponte. Impede qualquer fuga. E eu? Perguntou Ghost. Hale acelerou o motor. Mantenha a Lena em segurança, aconteça o que acontecer. Os 4 motociclistas irromperam por entre as árvores. O padrasto disparou outra rajada e Hale dirigiu-se diretamente para a tempestade. Os 4 motociclistas irromperam da floresta como lobos a libertar-se das suas correntes. Motores a rugir. Pneus a espirrar lama. Faróis a cortar a chuva tão densa que quase parecia sólida. Moviam-se em fila escalonada, varrendo a estrada da crista numa formação demasiado prática para ser coincidência. Estes não eram amadores. Eram homens de Nero, do tipo que não era pago pelo cérebro, mas pela brutalidade total e inquestionável. E à frente deles, Hale dirigiu-se diretamente para o caminho deles. A chuva caía de lado. Trovões rachavam acima deles. O vale abaixo engolia o som. Breaker, atrás do caminhão fantasma, murmurou baixinho. Ele vai enfrentar os 4. Reed exalou baixinho. Ele não vai enfrentá-los. Ele está a ganhar tempo. Wheeler acelerou ao lado dele. Então vamos ganhar um pouco também. Hale acelerou. O pneu dianteiro cortando uma poça, espalhando lama para trás dele. Ele inclinou-se para baixo na curva, o corpo quase horizontal, a chuva escorrendo do seu capacete como fitas. Ghost gritou da cabine do caminhão. Hale, não! Mas Hale já estava decidido. O primeiro dos motociclistas de Nero inclinou-se, balançando uma corrente com a mão direita. Hale viu, avaliou a distância e não diminuiu a velocidade. A corrente cortou o ar como um raio. Hale se abaixou.
O metal chicoteou seus ombros, cortando o couro. A dor explodiu. Ele não reagiu. Ele deu uma patada com a bota e acertou o eixo do motociclista. A moto girou para o lado, derrapou e bateu nas rochas do cume. Faíscas explodiram. O motociclista caiu, rolando em direção à beira do precipício. Reed gritou, "Um a menos!" Mas não havia tempo para respirar. O segundo motociclista atacou Hale pela esquerda, brandindo o que parecia ser um pé de cabra partido. O metal irregular brilhava sob a tempestade. Ele mirou nas costelas de Hale. Um golpe mortal se acertasse. Hale inclinou-se para o lado, escapando por pouco. O pneu traseiro da sua moto derrapou. Ele corrigiu imediatamente, apertando o punho e baixando o centro de gravidade. Reed praguejou. "Ele está a forçar demais", resmungou Breaker. "Ele tem que forçar." O segundo motociclista lá atacou novamente, mais perto, mais rápido, mais furioso. Hale freou repentinamente, deixando a outra moto passar alguns centímetros à sua frente. Quando ela passou, Hale bateu com a sua moto no lado exposto do motociclista. O motociclista voou, rolou e não se levantou. Lena, dentro do caminhão, apertou o braço da mãe com tanta força que as unhas cravaram na pele. "Doc, ele está bem?" Doc engoliu em seco. "Ele está entre ti e eles. Isso significa que ele está bem." Ele não tinha lá certeza se era verdade, mas disse assim mesmo. O terceiro motociclista não atacou Hale diretamente. Ele mirou no caminhão de Ghost. Os olhos de Ghost se arregalaram. "Ele está a vir atrás da rapariga." Breaker disparou para a frente. "Hoje à noite não." Breaker lançou a sua moto entre a carrinha e o motociclista, batendo com o ombro no homem com uma força que fez com que ambas as motos derrapassem violentamente. Eles colidiram com as rochas de proteção, o metal a esmagar-se contra a pedra. Breaker levantou-se instantaneamente, cambaleando, mas sem se partir. "Falta um", disse Ridge. O seu tom não era de triunfo. Era um aviso, porque o quarto motociclista não estava a atacar. Ele estava a circular, predatório, paciente, à espera de um erro. "Ridge", Hale gritou, "mantenha-o afastado. Ghost está nisso." Ridge arrancou, levantando lama, mirando o motociclista que circulava. Mas o verdadeiro perigo não era o último motociclista. Era o padrasto. Ele não se tinha mexido. Ele estava parado na beira das árvores, espingarda abaixada, olhos focados em uma coisa, o caminhão. Em Lena. Na única coisa que ele ainda acreditava controlar. A voz de Ghost quebrou a calma. Ele está a apontar para o caminhão. Se ele atirar no motor, Hale não o deixou terminar. Hale girou o acelerador e disparou para a frente como uma bala, diminuindo a distância entre ele e o padrasto. Mas o homem não mirou em Hale. Ele mirou no caminhão, em Lena. Doc viu. Ele agarrou a menina e a mãe e puxou-as para baixo. "Abaixem-se! Protejam-na!" Lena gritou. A espingarda disparou. O trovão abafou o estrondo. Uma bala rasgou o ar e atingiu o para-choques do caminhão, fazendo o metal explodir para fora. Ghost gritou. "Ele está a mirar no motor?" Hale acelerou ainda mais, a crista a desfocar-se debaixo dele. O padrasto carregou a próxima bala. A sua voz ecoou na tempestade. "Devolve-a!" Ele levantou a espingarda novamente. Hale não hesitou. Ele virou a moto de lado em alta velocidade e deslizou para fora dela, usando o impulso para se lançar em direção ao homem. As suas botas atingiram o chão, deslizando pela lama, joelhos dobrados, peso para a frente. O padrasto disparou, mas a investida de Hale atingiu-o no meio do peito como uma parede a desmoronar-se. A espingarda disparou para cima, arrancando lascas de um pinheiro. Ambos os homens caíram na lama. Hale rolou e levantou-se apoiado num joelho. O padrasto levantou-se rapidamente, gritando, "Não podes levá-la! Já a perdeste muito antes desta noite." Hale rosnou. O homem deu um soco descontrolado que acertou de raspão no queixo de Hale. Hale não revidou. Ele agarrou a espingarda e chutou-a para longe. O padrasto atacou a garganta de Hale. Hale torceu-se, puxou-o para a frente com o seu próprio impulso e bateu com a cara dele na lama. O homem debatia-se, rosnando, com a respiração ofegante de desespero e ódio. "Achas que podes ficar com ela?" Ele engasgou. "Ela é uma criança", disse Hale. "Não se possui crianças." O homem gritou, um som áspero e desagradável. Ele tentou alcançar o bolso do casaco. Reed gritou. "Hale, a faca!" Tarde demais.
O padrasto sacou uma faca dobrável e a brandiu para cima. Hale bloqueou com o antebraço. A dor queimou sua carne, então ele acertou o cotovelo no rosto do homem. A faca caiu, o homem não. Ele se lançou novamente, agarrando o colarinho de Hale, cuspindo sangue. Ela é minha. Hale agarrou-o pela frente do casaco e atirou-o para trás contra uma árvore. O impacto esmagou o ar dos pulmões do homem. Hale prendeu-o ali. Olhe para mim. A chuva caía sobre os rostos de ambos. Está acabado, disse Hale. Não vai aproximar-se dela novamente. Os olhos do padrasto já não estavam selvagens. Estavam vazios, encurralados, pequenos. Tu achas que pode simplesmente tirar a vida dela? Hale inclinou-se. Não, estou devolvendo-a. O homem deu um golpe fraco. Hale bloqueou-o com facilidade. Atrás deles, Wheeler conseguiu expulsar o último motociclista da crista, fazendo-o cair no mato. Ghost recuou o caminhão ainda mais. Tire-os daqui, ordenou Hale. A mãe de Lena gritou entre lágrimas. Por favor, volte. Doc segurou Lena enquanto ela soluçava incontrolavelmente. Reed aproximou-se, ofegante. Temos que ir agora. Ele não chamou apenas 4. Nero não envia equipes pequenas. Estamos a ir, disse Hale. Breaker apontou para o vale. Ouvimos motores lá embaixo. Mais a caminho, gritou Wheeler. Vamos agora. Hale voltou-se para o padrasto, quebrado, a tossir, encostado à árvore. O homem chiava. Isto não acabou. Hale recuou. Não, disse ele baixinho. Acabou. Ele não lhe bateu. Não lhe deu pontapés. Não o arrastou. Simplesmente foi-se embora. Breaker agarrou a sua bicicleta. Ghost apertou o punho no volante. Doc sussurrou para Lena. Está tudo bem. Está tudo bem. Respire. O comboio se reorganizou sob a tempestade. Reed olhou para Hale. Está bem? Hale flexionou o antebraço cortado, com sangue misturado com chuva, e acenou com a cabeça uma vez. Vamos levá-la para casa. Ghost ligou o caminhão. Breaker acelerou. Reed, Wheeler e Jonas se posicionaram. O comboio começou a andar novamente, mas enquanto se moviam, Hale olhou para trás uma vez. O padrasto tinha desaparecido. Não estava caído, nem inconsciente. Tinha desaparecido. E a floresta atrás dele estava muito silenciosa. Hale cerrou os dentes. A estrada à frente não era segura. Ainda não. Não para nenhum deles. A estrada sinuosa se aprofundava nas colinas escuras da tempestade. O comboio avançava lentamente como uma cobra de aço maltratada e vontade obstinada. Os motores zumbiam baixinho. Os pneus sibilavam na terra encharcada. A floresta pressionava-se como se estivesse a prender a respiração. O caminhão fantasma liderava o grupo, os faróis abrindo túneis rasos na chuva. Dentro, Lena sentava-se entre a mãe e Doc, enrolada em cobertores, tremendo muito. A cabeça dela continuava a virar-se para cada ruído lá fora, com medo de que cada sombra fosse ele. A mãe abraçava, murmurando baixinho, tentando esconder o próprio tremor. Hale viajava novamente na parte de trás, com a viseira manchada de água e o antebraço cortado latejando, mas ignorando a dor. Ele examinava cada árvore, cada curva, cada intervalo na tempestade. O padrasto tinha desaparecido, e isso era pior do que se ele tivesse ficado. Homens como ele não fugiam. Homens como ele esperavam. Reed parou ao lado de Hale quando chegaram a uma clareira rasa. Achas que ele caiu? Perguntou Reed. Não. Achas que ele está ferido? Não. Reed franziu a testa. Então onde está ele? Hale cerrou os dentes. Perto. A voz de Breaker estalou na calma. Há movimento atrás. Motor distante, mas a aproximar-se. Wheeler cuspiu. Então ele está de volta à sua carrinha. Não, corrigiu Jonas. É maior. Diesel pode ser a segunda tripulação de Nero. Ghost murmurou. Claro que é. Lena ouviu o barulho através da carroçaria do caminhão. A sua respiração ficou superficial. Doc, é ele? É alguém a chegar, disse Doc honestamente. Mas não é ele. Ainda não. Lena apertou a mão da mãe com mais força. O comboio virou para um trecho mais estreito da estrada, com galhos a arranhar o teto do caminhão como unhas. O vento mudou de direção, uma rajada estranha e não natural, vinda do lado do vale. Hale franziu a testa. O vento mudou, disse ele na calma. Reed respondeu. Padrão de tempestade. Não, outra coisa. Hale abrandou, deixando o comboio avançar alguns metros. Algo no ar parecia errado. Movimento onde não deveria haver nenhum. Breaker gritou. Visão traseira. Faróis grandes a aproximarem-se.
Hale, eles vão apanhar-nos num minuto. Continue. Hale disse. Tire o caminhão do estrangulamento. Você, eu vou atrasá-los. Hale, Ghost avisou. Para este status. Ele saiu da estrada, colocando a sua moto entre o comboio e os faróis barulhentos atrás deles. Reed praguejou e diminuiu a velocidade, andando paralelo a Hale. Você não vai fazer isso sozinho, Reed disse. Mantenha o caminhão em movimento, sem chance. Hale não discutiu. Não havia tempo. Os faróis atrás ficaram mais brilhantes, saltando sobre a crista irregular. Lama espirrou atrás do veículo invisível, salpicando a estrada como o spray de uma criatura a sair da água. Wheeler verificou os espelhos. Caminhão grande, grelha plana, suspensão pesada. Nero, acrescentou Jonas. Eles vão tentar encurralar-nos, bloquear-nos. Ghost rosnou. Se eles tocarem neste caminhão, eu mesmo acabo com eles. Dentro do carro, Lena se aconchegou na mãe, chorando silenciosamente. Através da tempestade, o grande caminhão apareceu à vista. Um velho caminhão industrial reaproveitado para servir de força bruta. Barras de metal soldadas na frente, como um ariete. Reed xingou. Eles vão nos empurrar para fora da crista. Não enquanto eu estiver a conduzir, disse Ghost. Hale se preparou. Formação de comboio Titan. Breaker Stick à esquerda deles. Wheeler à direita. Jonas, limpe a frente para o Ghost. Vozes concordaram. O caminhão rugiu ao aproximar-se, o motor a rosnar como se estivesse sedento por sangue. Ele virou à esquerda, depois à direita, testando o cume, testando o quão perto poderia chegar antes de bater no comboio. Reed gritou. Ele está a preparar o empurrão. Hale sussurrou para si mesmo. Vamos, mostra-me o teu ângulo. O caminhão virou repentinamente para a direita e avançou. Prepare-se, gritou Wheeler. Ghost desviou-se, quase batendo na beira do precipício. O caminhão não abrandou. Foi em direção a Hale. A enorme grelha encheu a visão de Hale. Metal, ferrugem e violência avançavam rapidamente. Reed gritou. Hale, sai daí! Mas Hale não se desviou. Ele dirigiu-se diretamente para ele. Breaker gritou pelo comunicador. Raios! Hale! No último segundo, Hale baixou-se, inclinou a moto e deslizou por baixo do lado direito do caminhão. Faíscas explodiram. O metal guinchou. A lama rasgou sob os pneus. O ombro de Hale bateu na parte inferior do caminhão e uma dor aguda percorreu-o. O caminhão passou rugindo por ele, falhando o comboio e batendo contra a parede do desfiladeiro. Ghost acelerou. Vai! O caminhão ganhou velocidade, saltando sobre as rochas. Dentro dele, Lena tapou os ouvidos com as mãos enquanto o mundo rugia à sua volta. A mãe sussurrou. Aguenta, querida! Aguenta! Ghost gritou. A ponte está a chegar. Mas Jonas bloqueou a estrada com a moto, com os braços esticados. Pare! Ghost travou, os pneus a guinchar na lama. Jonas, por quê? A ponte está destruída. Não aguentará o caminhão. Mais 3 tábuas partiram-se com a tempestade. A voz de Hale chiava devido à estática. Ghost, vai pela berma direita. Faz um desvio. Há um caminho de terra batida. É íngreme, mas estável. Ghost virou o volante e desviou-se para a direita. O caminhão mal cabia entre as raízes dos pinheiros e a parede da crista. Breaker seguiu, raspando a casca das árvores. Reed praguejou. Este caminho é suicídio. Wheeler respondeu. Ficar aqui também é. Atrás deles, o transportador recuperou do arranhão na parede e voltou à perseguição. Ele atacou novamente. Desta vez, Hale ouviu outra coisa. Um tiro, não vindo da frente nem do transportador, mas da floresta. Reed também ouviu. Quem atirou? Não foi um dos nossos, disse Wheeler. Doc, dentro do caminhão, congelou. Todos para baixo. A bala perfurou a lateral do caminhão. Faíscas voaram dentro da cabine. Lena gritou. Breaker gritou. Atirador! Hale virou a moto bruscamente, olhando para a floresta escura. E lá ele o viu. Por apenas um instante, uma silhueta, o padrasto agachado, segurando um rifle, os olhos fixos no caminhão. Ele está à nossa frente, sussurrou Hale. Ele esteve à nossa frente o tempo todo. Outro tiro soou. A bala rasgou o espelho do caminhão de Ghost. Ghost se abaixou, cerrando os dentes. Chega, ele vai morrer. Hale acelerou com força.
Breaker Ridge, venha comigo. Wheeler ficou perto do caminhão. Ghost continua a andar. Ghost rosnou. A caminho. Lena agarrou-se à mãe. Doc, Doc, ele vai matar-nos. Doc abraçou-a com força. Não, ele não vai. Não enquanto estivermos vivos. A tempestade intensificou-se, a chuva caía de lado. Hale rasgou a copa das árvores com Ridge e Breaker ao seu lado, lama a explodir sob os seus pés. Ele está perto, gritou Ridge. Espalhem-se, ordenou Hale. O atirador disparou novamente, errando por centímetros, rachando a casca à esquerda de Hale. Breaker avistou um movimento e apontou para lá. Um lampejo de casaco laranja, uma silhueta agachada escondida atrás de um tronco. Hale acelerou, com raiva e determinação, acenando com a cabeça para algo silencioso e letal. O padrasto disparou novamente, desta vez contra o caminhão. A bala atravessou o painel traseiro, ricocheteou e perfurou a lona. Lena gritou novamente. A mãe protegeu-a com o corpo. Doc cobriu as duas. Ridge rugiu. Ele tem uma linha de tiro livre. Não, não tem, disse Hale, e Hale bateu com a moto no esconderijo do atirador. A lama explodiu, galhos se partiram. O rifle voou das mãos do homem. O padrasto cambaleou para trás e caiu no chão encharcado. Hale desligou o motor, tirou uma perna da moto e avançou em direção a ele enquanto o homem se debatia cegamente na lama. Achas que podes afastá-la de mim? Gritou o homem, com a voz a falhar. Hale agarrou-o pelo colarinho e arrastou-o para fora de trás do tronco. A chuva caía sobre os dois. Não vai chegar perto dela, disse Hale calmamente. O homem cuspiu sangue. Ela é minha. Hale inclinou-se para perto, com voz baixa e letal. Ela nunca foi. O homem deu um golpe violento. Hale desviou-se. Breaker imobilizou-lhe as pernas. Ridge chutou a espingarda para longe. O homem gritou. Não pode impedir-me. Haverá outros. A equipa do Nero. Pessoas que querem o que eu... Hale interrompeu-o com o punho. Um soco forte e contido no queixo. Não era raiva, nem vingança. Era o fim. O homem caiu na lama, inconsciente. Hale olhou para ele, respirando com dificuldade, a chuva escorrendo do seu capacete, a dor a queimar o seu braço. Então Ridge gritou. Hale, o caminhão ainda está a chegar! Hale saiu do seu transe e virou-se. Através da tempestade, através das árvores, ele viu os enormes faróis se aproximando do comboio. O caminhão de Ghost ainda se movia, com dificuldade, navegando pela trilha impossível. O transportador trovejava atrás dele. Hale sussurrou. Não ela. Hoje não. Ele agarrou o padrasto inconsciente pelo colarinho e o arrastou até a beira do penhasco, empurrando-o para uma pequena vala onde ele não se afogaria nem rolaria. Breaker gritou. Hale, anda! Hale correu de volta para a sua moto, a adrenalina abafando a dor no braço. Ele ligou o motor. O comboio da Crista está quase no abrigo. Wheeler Ghost está a lutar com o volante. Doc, Lena está a perder o controle. Precisamos parar logo. Os transportadores do Breaker estão a 10 segundos. Hale atravessou as árvores. Os galhos chicoteavam os seus braços. Lama espirrava em todas as direções. A crista desapareceu sob ele quando se juntou ao comboio. Ele viu o transportador se aproximando. Enorme, imparável. Ele viu o caminhão do Ghost derrapar na terra molhada. Ele viu o rosto aterrorizado de Lena pela janela traseira. E Hale tomou uma decisão em um instante. Ele acelerou em direção ao caminhão. Ridge gritou. Não, Hale! Breaker gritou. Você vai morrer? Wheeler rugiu. O que você está fazendo? A voz de Ghost falhou. Hale, não faça isso. Mas Hale não diminuiu a velocidade. Nem por um segundo, nem por nada. Não com uma criança naquele caminhão. Ele inclinou-se para a frente, girou o acelerador até o limite absoluto e mirou para bater de frente no caminhão. Para aproveitar o seu impulso, redirecioná-lo, jogá-lo para fora da crista. Mesmo que isso o matasse, mesmo que destruísse a estrada, mesmo que acabasse com a noite. Em algum lugar atrás dele, Lena sussurrou. Hale. E então o impacto estava a um batimento cardíaco de distância. O mundo comprimiu-se num segundo violento. Os faróis do caminhão brilhavam como dois sóis. O motor de Hale rugia debaixo dele. A crista tremia sob o peso do que estava prestes a acontecer. A chuva batia na sua viseira como agulhas frias.
A estrada de terra debaixo dos seus pneus esbatia-se numa única linha ardente de instinto. Hale inclinou-se para em frente. Mais perto, a um suspiro de distância. Ghost gritou com a voz calma a quebrar. Hale, recua! Mas Hale não recuou. Ele acelerou ainda mais. A grade do caminhão ocupava toda a sua visão. Barras de metal soldadas em um ariete. Lama endurecida nas juntas. Raiva zumbindo no motor. Se ele batesse no caminhão fantasma, Lena não sobreviveria, nem sua mãe. Então Hale decidiu colidir, receber o impacto, aproveitar o impulso e escolher onde o monstro cairia. A crista era estreita, um ângulo errado e todos iriam cair. Hale pisou no travão no último segundo possível, travando a roda traseira. A moto derrapou lateralmente em uma derrapagem controlada. Faíscas saltaram debaixo do metal. O caminhão bateu na moto de Hale. O choque rasgou a noite como uma bomba. O metal guinchou. Faíscas explodiram. A moto de Hale foi arrancada debaixo dele e lançada na tempestade. O próprio Hale foi levantado do chão, ficando sem peso por um único batimento cardíaco antes de se espatifar na lama, rolando com força pela crista. O mundo virou. As árvores e o céu trocaram de lugar. O vento tirou o ar dos seus pulmões. Ele conseguiu prender a bota numa rota e parou-se mesmo antes da beira do penhasco. O caminhão, incapaz de ajustar o ângulo, derrapou lateralmente. O impacto tinha-o desviado o suficiente. Não para fora da estrada. Ainda não, mas o suficiente para perder o impulso perfeito. Ridge gritou. Hale, fala comigo, Breaker! Onde está ele, Wheeler? Eu vi-o cair. Ghost gritou. Hale! Hale gemeu na calma. Estou aqui. Lena ouviu dentro do caminhão. Ela gritou de alívio, mesmo com tudo a tremer à sua volta. Ghost ajustou o volante com as duas mãos. O caminhão ainda se movia. Estamos quase a chegar ao abrigo. Mas o caminhão não tinha terminado. Ele rugiu para a frente novamente. O motor gritava com fúria. Lama espirrava a 6 metros de altura. A sua grade estava torcida e amassada, mas ainda mortal. O motorista, um homem de braços grossos com a insígnia de Nero tatuada na garganta, inclinou-se para fora da janela, gritando através da tempestade. Devias ter ficado fora disso. Breaker acelerou o motor, parando ao lado de Hale, que ainda estava meio no chão. Levanta-te. Hale levantou-se, instável, com sangue a escorrer do antebraço, as costelas a arderem cada vez que respirava. Mas ele ficou de pé. Olhou para o cume. O caminhão de Ghost estava agora a apenas 50 metros da bifurcação para o esconderijo, um caminho estreito e escondido, velado por arbustos. Mas o caminhão estava se aproximando rapidamente novamente, e desta vez Hale não tinha moto. Ridge gritou. Podemos flanquear o caminhão. Wheeler respondeu. Não é rápido o suficiente, Breaker apontou. Hale, pegue a minha. Breaker diminuiu a velocidade da moto apenas o suficiente para permitir que Hale segurasse o guidão. Hale saltou para o assento com um gemido de dor e acelerou. Vai! Gritou Breaker. Hale arrancou. Esta moto era mais pesada que a sua, menos manobrável, mais potente. Ele não teve tempo para se adaptar. Não precisava. Ele desceu a colina, perseguindo o caminhão, com a lama a explodir atrás dele como um rasto de fogo. Lena observava pela janela traseira, com o rosto pálido, encharcado de lágrimas. Doc, Hale está ferido. Doc segurou os ombros dela com firmeza, as suas próprias mãos tremendo. Ele não vai parar. Não enquanto estiveres neste caminhão, a mãe soluçava baixinho, segurando a mão da filha. Ghost rosnou. 40 metros. 30. O caminhão se aproximava por trás deles. Wheeler e Ridge se dividiram para a esquerda e para a direita, tentando desequilibrar o caminhão. O caminhão bateu primeiro em Wheeler, jogando a sua moto para o lado. Wheeler recuperou-se no último segundo, evitando por pouco o precipício. Ridge bateu na lateral do caminhão, faíscas a saltar da barra soldada, mas o caminhão era pesado demais para se mover. Continuava a avançar. Hale empurrou a moto de Breaker com mais força, 20 metros, 15. A voz de Breaker ecoou na calma. Hale, não o bata de novo. Vais morrer. Não era o plano, disse Hale, mas não havia mais espaço na crista. Nenhum ângulo, nenhum espaço, exceto um único galho de árvore pendurado sobre a estrada. Grosso baixo, com alcance suficiente. Hale viu-o. Ele ficou em pé nos apoios, levantou a mão e agarrou o galho enquanto passava por baixo dele, deixando o impulso arrancá-lo da moto. Ele balançou para a frente como um pêndulo.
A moto de Breaker disparou sem piloto na lama e bateu. Hale voou pelo ar e aterrou no teto do caminhão, deslizando pelo metal escorregadio, até que seus dedos agarraram a borda de uma grade soldada. O motorista gritou: "Que diabos?" Hale não respondeu. Ele escalou o teto enquanto o veículo balançava violentamente sob ele. A chuva caía forte, tornando o metal escorregadio como vidro. A grade estava a centímetros do caminhão de Ghost, aproximando-se. Ghost gritou: "Hale, não cai!" Lena gritou o nome dele. O caminhão de transporte bateu no caminhão. A estrutura balançou. Doc protegeu Lena e a mãe dela com todo o corpo. O motorista inclinou-se para fora da janela com uma pistola. Agora ele mirava o caminhão. Para Lena. Hale se moveu. Ele saltou do teto para o lado do passageiro, agarrou a moldura da porta, balançou a bota e chutou a arma da mão do motorista. O motorista gritou para ele: "Devias ter ficado em casa." Hale estendeu a mão para dentro, agarrou o homem pela jaqueta e bateu a cabeça dele no volante. Mas o homem era enorme e furioso. Ele deu uma cotovelada nas costelas de Hale, depois jogou seu peso contra a porta, esmagando Hale contra a lateral do caminhão. A dor rasgou o peito de Hale. Ele cerrou os dentes. O caminhão se aproximou perigosamente da queda. Ghost gritou: "Hale, acabe com ele!" O motorista rugiu e deu 2 socos no rosto de Hale, depois alcançou a pistola no chão. Hale se lançou pela janela. Ele agarrou o pulso do homem e torceu com força. A arma disparou diretamente no para-brisa. O caminhão desviou. A estrada desmoronou sob o pneu direito. O veículo inteiro inclinou-se. O motorista gritou: "Não, não, não!" Hale travou o braço do homem, puxou-o para fora da janela e usou todo o seu peso para arrastar o homem para fora do volante. O caminhão deslizou para um lado. Os pneus perderam aderência. Ele tombou. Hale empurrou-se com os 2 pés, lançando-se para longe da cabine. O caminhão tombou de lado da crista e caiu no vale abaixo. O impacto foi um estrondo engolido pela chuva. Seguiu-se um silêncio pesado, de espera. Hale bateu com força no chão, rolando pela lama e pelos arbustos até que as suas costas bateram numa árvore. Ele ofegou. O vento o deixou sem fôlego. Reed correu até ele. Hale, está a respirar?" Hale tossiu uma vez. "Sim." Wheeler chegou, encharcado da cabeça aos pés. Seu filho louco de uma voz fantasma interrompeu. "Horse, ele está vivo?" Reed riu sem fôlego. "Ele é teimoso demais para morrer." Doc gritou do caminhão. "Precisamos seguir em frente." "Ela está a tremer. A respiração dela está piorando." A mãe chorou. "Estamos quase lá, querida. Quase lá." Ghost virou o caminhão em direção à trilha do abrigo. Reed ajudou Hale a se levantar. Hale estremeceu. "Vamos terminar isto." Wheeler assentiu. "Com certeza que vamos." Quando o comboio se moveu novamente, Hale olhou para trás, em direção ao vale. O caminhão tinha desaparecido. Nenhum movimento, nenhum som. Mas o padrasto ainda estava em algum lugar nesta cordilheira. E a noite ainda não tinha acabado para nenhum deles. A tempestade diminuiu à medida que o comboio avançava lentamente em direção ao caminho para o esconderijo. Mas a noite não parecia mais clara. As sombras pairavam densas entre as árvores. Cada farfalhar das agulhas de pinheiro soava como passos. Cada rajada de vento trazia a memória de tiros. Ghost guiou o caminhão por entre os desvios cobertos de mato, com os pneus a ranger sobre raízes e pedras soltas. O abrigo ficava escondido no ponto mais alto da cordilheira. Uma velha cabana de guarda florestal construída muito antes de o condado pavimentar as estradas. Não era bonito, não era acolhedor, mas era seguro. Dentro do caminhão, a respiração de Lena era superficial e rápida. A mãe abraçava-a, sussurrando: "Estás bem, estamos quase a chegar." Doc verificou o pulso dela novamente. Os choques estavam fortes. Ela precisava de calor, comida e descanso. Ela ficará bem. Só precisa de tempo. Os olhos de Lena olhavam em todas as direções, como se esperasse que o padrasto surgisse da tempestade. "Ele está a vir, ele está a vir", sussurrou ela. Doc não respondeu imediatamente. Olhou para fora da lona rasgada em direção ao cume, à escuridão. A chuva que caía e escondia demais. Então disse suavemente: "Não vamos deixá-lo chegar perto de ti." Mas Hale sabia a verdade. O homem não tinha terminado. Ainda não. A cabana finalmente apareceu à vista através das árvores.
Uma pequena estrutura de madeira com telhado de zinco, meio engolida pelo musgo ao longo dos anos. Ghost parou o caminhão perto dos degraus da frente. Breaker, Ridge, Wheeler e Jonas cercaram a clareira, com os motores a rugir e os faróis a cortar amplos arcos na relva molhada. Hale mancou para a frente da árvore, as costelas a ranger a cada passo, o braço a sangrar através da manga. Ridge tentou estabilizá-lo, mas Hale empurrou-o gentilmente. Estou bem, murmurou Hale. Está cheio de tretas, respondeu Ridge. Ghost abriu a porta do caminhão e levantou a mãe de Lena primeiro. Lena seguiu-se, agarrada ao cobertor, os olhos enormes na luz fraca. No momento em que seus pés tocaram o chão, ela congelou, olhando para a floresta como se ela pudesse piscar de volta. Hale agachou-se na frente dela. Lena, disse ele suavemente, você está segura aqui. Ele não pode alcançá-la. Ela engoliu em seco com a voz fraca. Ele sempre me encontra. Não esta noite, disse Hale. Não com todos nós aqui. Ela acenou com a cabeça, não porque acreditasse na segurança, mas porque acreditava que Hale acreditava nela. Doc guiou-a para dentro da cabana. A mãe dela seguiu-a. Ghost ficou parado na moldura da porta, observando-os com uma suavidade que não combinava com o seu tamanho. Breaker exalou. Tudo bem, ela está dentro. E agora? Hale examinou a árvore. Ele ainda está aqui fora, Wheeler zombou. Depois de teres deixado cair um caminhão de um penhasco, devíamos estar a raspar os seus restos das rochas. Não, disse Hale. Não viste a cara dele. Ele não veio aqui para morrer. Ele veio para levar. Ridge perguntou. Achas que ele vai tentar a cabana? Ele vai tentar tudo. A tempestade amansou-se, transformando-se numa chuva fina. O nevoeiro rastejava pelo chão. A floresta parecia muito silenciosa, muito controlada, como se alguém estivesse a prender a respiração fora do campo de visão. Ghost apertou com mais força a espingarda que tinha tirado do caminhão. Qual é o plano? Hale examinou a clareira, a encosta que subia, o cume que se afastava atrás deles, o caminho estreito e íngreme à esquerda. Ele não virá pela estrada, disse Hale. Ele sabe que estamos à espera disso. Breaker estalou o pescoço. Então, por onde? Hale olhou para a floresta. O lado escuro, murmurou Wheeler. Refere-se à queda do riacho. Ninguém sobe isso na chuva. Ele vai, disse Hale, porque sabia o que homens como o padrasto de Lena temiam mais do que a morte, perder o controlo. O interior da cabana cheirava a madeira velha e poeira. Doc encontrou cobertores no armário e envolveu Lena e a mãe dela neles. A menina tremia sob o tecido grosso. Consegues ouvir as motos? Sussurrou ela. Sim, disse a mãe, afastando o cabelo molhado da testa. Elas estão aqui para nos buscar. Lena olhou para o chão. Pensei que ninguém viria. Doc ajoelhou-se ao lado dela. Elas estão aqui porque tu fugi, porque pediste ajuda. Isso faz de ti corajosa. Os olhos de Lena encheram-se de lágrimas, mas ela piscou para as conter. Lá fora, os motores funcionavam suavemente. Uma parede de som mantinha a floresta à distância. Ridge moveu-se pela clareira, verificando os pontos cegos. Breakers ficou na beira da encosta, examinando o nevoeiro. Wheeler patrulhava pequenos círculos, com uma energia inquieta a emanar dele como estática. Jonas guardava a trilha da esquerda, com o rifle firme. Ghost ficou nos degraus da cabana, em silêncio, com os olhos fixos na árvore. Hale caminhava lentamente em frente à cabana, com uma dor aguda nas costelas a cada respiração, mas os seus olhos permaneciam atentos. Então Ridge sussurrou. Movimento? Todos congelaram. A voz de Breaker baixou. Onde? Ridge apontou para a parte inferior da encosta, onde o nevoeiro era mais denso, agarrando-se ao chão como fumo derramado. Ali, disse ele. Uma silhueta, talvez duas. Ghost levantou a espingarda. Wheeler deu um passo à frente. Hale levantou a mão. Esperem, um ramo partiu-se. Baixo, controlado, demasiado controlado. Jonas sussurrou através da calma. Algo está errado. Ele não está a apressar-se. Está a perseguir. Outro estalo. Mais perto. Lena, dentro da cabana, enrijeceu, olhando para a porta. Ela sussurrou. Ele está aqui. A mãe dela agarrou as mãos dela. Doc alcançou a arma. Lá fora, Hale moveu-se silenciosamente em direção à encosta. Todos os sentidos aguçados pela tempestade. À noite, o peso da criança atrás das paredes de madeira. O nevoeiro enrolava-se em torno das botas dele.
Então Hale ouviu a respiração não vinda da direita nem da encosta, mas de trás. Ele se virou e lá estava ele. O padrasto estava na beira da clareira, encharcado, machucado, coberto de lama, com o braço direito pendurado frouxamente, devido aos golpes que Hale lhe dera. Mas a outra mão segurava uma faca longa e serrilhada, tremendo de adrenalina e obsessão. Os olhos dele estavam selvagens, a voz rachada como vidro quebrado. Achas que podes levá-la de mim? Hale deu um passo à frente. Não te mexas. O homem mostrou os dentes. Ela é minha. Wheeler levantou a arma. Breaker deu um passo. Ghost apontou a espingarda. Larga isso, gritou Reed, mas o homem não largou nada. Ele correu não para Hale, não para os homens, para a cabana, para a rapariga. Lena gritou lá dentro. Não, gritou a mãe dela. Hale agiu primeiro. Ele se jogou sobre o homem, derrubando-o, antes que ele atingisse as escadas. Eles rolaram com força na lama, a faca cortando o ar a centímetros do rosto de Hale. O padrasto rosnou, tentando apunhalar para baixo, usando cada grama de desespero que ainda restava nele. Hale bloqueou a faca com o antebraço. A dor explodiu. Ele não parou. Breaker agarrou o ombro do homem. O homem cortou violentamente, cortando o casaco de Breaker, quase atingindo a sua garganta. Wheeler mergulhou. O homem chutou-o com uma força nascida da loucura. Reed balançou a coronha da sua espingarda no braço do homem. A lâmina voou para a lama. O homem uivou e lançou-se novamente em direção à cabana. Ghost colocou-se na frente da porta. O homem colidiu com ele. Ghost não se mexeu. Ghost agarrou-o pelo colarinho e atirou-o para trás como se ele não pesasse nada. O homem rolou pelo chão, levantou-se ofegante, os olhos fixos desesperadamente nas janelas da cabana. Ele viu Lena lá dentro e gritou o nome dela, uma coisa quebrada e distorcida. Lena chorou ainda mais. A mãe dela cobriu os ouvidos. Hale aproximou-se lentamente, respirando com dificuldade, o peito em chamas. Estás acabado, disse Hale. O homem levantou-se cambaleante. A chuva escorria pelo seu rosto. A sua voz rachou em histeria. Tiraste-me tudo. Foste tu mesmo que fizeste isso, disse Hale. O homem atacou. Não foi rápido. Não foi habilidoso. Nem sequer era mais odioso. Era vazio, oco. A última tentativa de um homem para recuperar a vida que ele mesmo arruinou. Hale não balançou. Não atacou primeiro. Ele desviou-se, redirecionou o ataque e usou o próprio impulso do homem para derrubá-lo na lama. Breaker imobilizou as suas pernas. Reed prendeu os seus braços atrás dele. Wheeler segurou a cabeça do homem para baixo apenas o tempo suficiente para impedir que ele se debatesse. Ghost ficou em pé ao lado dele. O padrasto ofegava com a voz estridente pela derrota. Ela é minha! Ela é minha! Ela é minha! Hale ajoelhou-se ao lado dele. Ele não gritou. Ele não ameaçou. Ele olhou o homem nos olhos e disse calmamente: Não, ela nunca foi. E esta noite ela descobre que o homem se quebrou. Não fisicamente, isso tinha acontecido há muito tempo, mas algo dentro dele se partiu de uma forma que fez toda a clareira parecer mais fria. O seu corpo ficou mole. A luta o abandonou. Não porque ele foi dominado, mas porque ele perdeu a única coisa que alguma vez controlou. E todos os homens que assistiam compreenderam essa verdade. Breaker soltou as pernas dele. Reed se afastou. Wheeler deu um passo para trás. O padrasto não se moveu. Ghost se inclinou, falando baixinho. Se você se aproximar dela novamente, não sairá andando. Eles o arrastaram para o outro lado da clareira e amarraram os pulsos dele com um zip tie. Ele ficou deitado na lama, murmurando coisas sem sentido, até que a exaustão o silenciou. Dentro da cabana, Lena observava pela janela, lágrimas escorrendo silenciosamente. Sua mãe a abraçou com força. Ele não pode mais te machucar. Nunca mais. Lena sussurrou. Acabou? Doc olhou para Hale parado na chuva, o peito subindo e descendo em respirações lentas e dolorosas. Ele disse suavemente: Por esta noite. O comboio ficou até o amanhecer. A tempestade diminuiu. A floresta secou. O mundo se acalmou. O xerife chegou horas depois de Hale ter feito uma chamada diferente da que o condado esperava. Ele não lhe contou tudo. Não precisava. Apenas disse: Há aqui um homem que tentou matar uma criança. O xerife olhou para o padrasto, ferido, delirante, a gritar, e não perguntou por que os motociclistas estavam de guarda. Prendeu-o silenciosamente.
Lena viu-os levar o homem. Desta vez, ela não chorou. Apenas encostou-se a Hale e sussurrou: Obrigada. Hale olhou para ela. Não sorriu. Não falou. Apenas colocou a mão no ombro dela, firme e gentil, enquanto o sol aparecia entre as árvores pela primeira vez naquela noite. O caminho para casa foi silencioso. Não tranquilo, não triunfante, apenas silencioso. E enquanto as motos partiam uma a uma, Hale olhou para trás, para a cabana, para a menina agora segura atrás das suas paredes, e sentiu algo mudar no seu peito. Não era vitória, não era alívio, era algo menor, algo mais constante, um lembrete. Não se pode salvar o mundo inteiro. Mas às vezes, uma noite, uma estrada, uma criança são suficientes.